E aí, gente, tudo bom? Mais um podcast aqui, diretamente da Fé Síndico, da Feira do Condomínio, aqui que está acontecendo no Shopping Rio Mar. Eu estou aqui com Marcelo, da Líder Saúde Ambiental, uma empresa líder no segmento, e eu estou tendo o prazer aqui de conhecer. Meu querido, muito obrigado. Uma boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui na 13ª edição da Fé Síndico, né? Esse evento tão extraordinário e que faz a união, o conjunto de prestadores e empresas que fornecem a condomínios de uma forma geral. Nosso mercado é um mercado que é muito carente de informação e a Fé Síndico abre esse espaço. Não é só um momento de confraternização, é principalmente um momento onde a gente troca muitas experiências, absorve muito conhecimentos, fazemos negócios e profissionalizamos cada vez mais esse mercado que é tão grandioso. E os dados que esse mercado fornece é algo que interessa a qualquer profissional, qualquer empresário do segmento de fornecimento de serviços e produtos aos condomínios. Bem, para quem não conhece, a Líder ela trabalha com detetização, com lavagem de caixa d'água, impermeabilização de caixa d'água. Eu acho que ninguém melhor do que Marcelo para ele falar da empresa dele, os serviços e produtos que ele oferece para os condomínios. Inclusive tem um produto novo que eu fiquei encantado lá no seu stand, né, Marcelo? Isso. Só recapitulando aqui, o Marcelo ele é o CEO da Líder, que é uma empresa voltada ao segmento de higienização de caixa d'água, né, de detetização, desratização, desculpinação, de impermeabilização de caixa d'água também. E o Marcelo ele é uma referência no mercado condominial, é um querido. Você vê que o homem aqui é o showman, da maneira que ele se veste, é exatamente o retrato da empresa dele, porque realmente o serviço do rapaz ele é marcante, né? O cara é uma empresa compromissada com o que faz, séria, e vem se intensificando esse tipo de serviço sendo prestado ao condomínio e outros concorrentes tentando imitar, tentando copiar essa vamos dizer assim, essa assertice que tem ocorrido nessa maneira de você conduzir a sua empresa. Eu gostaria que você, Marcelo, para os nossos seguidores, se apresentasse e falasse um pouco mais, para que eles conheçam quem é o Marcelo, o representante da Líder Detetização. Muito obrigado pelas palavras que realmente só fazem a gente entender a importância de a gente continuar com esse pensamento, né, de avançarmos nas soluções que nós entregamos na área ambiental e sanitária. Eu sou gestor ambiental por formação e faço administração desse grupo, né? A Líder Saúde Ambiental hoje é o grupo Líder. Ele divide-se na área ambiental e na área de serviços. A área ambiental, ele faz controle e vetores de pragas urbanas, e a área de serviços, manutenção, higienização, limpeza, desinfecção e impermeabilização de reservatórios de água, coberta, fachadas, rufos, enfim. Toda a área associada à manutenção predial, a Líder hoje está presente. Nós estamos trazendo para a Fé Síndico uma inovação no que diz respeito a controle de inseto. O programa Ados do Bem que nós estamos lançando aqui é algo sustentável, inovador e foge um pouco dessas características normais do controle de pragas, que é você utilizar inseticida, agente químico. Hoje o programa Ados do Bem, ele é um programa 100% biológico, não utiliza produtos químicos. É o mosquito geneticamente modificado que vai agir no ambiente, evitando que prolifere fêmeas, ou seja, quando você reduz a população de fêmeas, você reduz os problemas, porque é a fêmea quem provoca o desconforto da picada e é ela quem transmite patógenos, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A inquietação da Líder sempre foi essa: inovar, trazer perspectivas novas de mercado, reciclar seu material humano para melhorar a entrega dos nossos produtos e serviços. E esse mercado condominial sempre foi um grande alvo da Líder, porque a gente tinha uma percepção de que os cuidados necessários com a saúde das pessoas começam onde a gente mora. E o condomínio é a nossa casa. É verdade. Então a Líder começou a investir em tecnologias para desenvolver uma forma de entregar uma melhor água em um ambiente livre de pragas e vetores urbanas.
Deixa eu te fazer uma pergunta, como você chegou até a Líder? Você disse que a sua formação já era Na área ambiental. Da área ambiental, mas como foi que você chegou até aí? Você sempre quis, já estudou direcionado para isso? Tinha um foco de montar uma empresa como a Líder? Como que tudo começou? Na realidade, eu fui bancário e a minha migração para esse setor foi um relacionamento com Itiel Genes, que é o grande fundador do profissionalismo na área de controle de pragas em Pernambuco. Eu conheci ele. A F-Genes sempre foi uma grande referência para a maioria das empresas e não poderia ser diferente conosco. Eu tive um relacionamento muito próximo e observei que esse mercado ele poderia avançar um pouco mais. O grupo F-Genes, à época, não tinha um interesse muito grande por essa área de casas, apartamentos. Condomínio. Ela trabalhava muito para grandes grupos, indústrias, enfim. E aí eu comecei a fazer um estudo desse mercado e depois de entrar nesse mercado, a gente teve uma percepção que para que você realmente possa se destacar, você precisa inovar. Então eu fui em busca, obviamente, de conhecimento e fiz um curso de gestão ambiental e eu tenho uma pós-graduação na área de controle de vetores e pragas urbanas. Além de que parcerias com instituições nacionais e internacionais, hoje eu possuo mais de 41 cursos voltados para a área de controle de qualidade de água, a parte biológica de insetos e controle de vetores e pragas urbanas. Então, a Líder hoje, ela é uma empresa que eu acho que o grande diferencial dela é justamente usar a informação e a tecnologia como ferramenta para entregar algo que de fato seja menos impactante para o meio ambiente e para as pessoas. Eu acho que quando você contrata um serviço de uma empresa profissional, nós temos vários colegas aqui em Pernambuco que têm essa mesma linha de pensamento, a gente percebe que a gente tem uma agressão menor às pessoas e ao meio ambiente. Entendo que quando você coloca produto químico no ambiente, você vai estar deixando para as próximas gerações talvez um país não tão benéfico. Um solo com problema, você pode comprometer a água para daqui a 10 anos. Então, enxergar isso a médio e longo prazo foi uma das estratégias que a Líder utilizou para que o mercado enxergasse ela como uma empresa de um grande diferencial. Eu acredito, Marcelo, que isso já vem sendo reconhecido pelo mercado, né? Isso se retrata do ponto de vista que quando nós, enquanto administradoras, vamos fazer cotação de preços junto a empresas que atendem a essa área, os clientes dizem, consulta a Líder, solicitando para que a Líder faça parte desse processo licitatório, né? E isso não é nada mais, nada menos do que o reconhecimento por esse trabalho. E quando você fala, e eu vejo nos seus olhos que você fala de uma maneira apaixonada pelo que você faz. E isso reflete exatamente na imagem da empresa e no serviço que é entregue lá na ponta, né? E isso é muito bonito e eu gostaria e chamo a atenção dos demais empresários da área que procure seguir, né? Copiar o que realmente é bonito, o que está dando certo e o que está, vamos dizer assim, sendo reconhecido pelo mercado. Porque, se você faz certinho, se você faz correto, pode ter certeza que a clientela vai reconhecer e vai atrás do seu produto, do seu serviço. Não precisa você queimar preço, não precisa você diluir material, que é praticamente água, para poder você ter preço competitivo, né? Não precisa, você precisa entregar aquilo que você realmente se compromete, né? E que entregue aquilo que o cliente esteja esperando que o cliente vai atrás, consequentemente. E as suas palavras dizem muito isso, né? E sua empresa, ao longo do tempo, você foi agregando outros serviços, né? Eu tenho certeza que, à medida em que você vai fazer uma desvexação de uma caixa d'água e chega lá e você se depara com a caixa com um problema de infiltração, com um problema de estrutural, automaticamente o seu serviço era paralisado. Porque, o condomínio diz, não adianta eu fazer lavagem de caixa d'água que eu vou ter que fazer impermeabilização, né? E você já percebeu esse nicho de mercado e disse, não, deixa eu agregar esse serviço também, porque aí eu já atendo, já entrego ao cliente os dois serviços, não é isso? Exatamente. A prevenção, ela sempre é fator determinante para você ter uma redução de custo e o patrimônio nosso, o condomínio, ele precisa entender que a antecipação dos problemas tem um custo muito menor.
Então, muitas vezes, após a higienização dos reservatórios, nossas equipes técnicas, nós temos engenheiros que são especializados na área de impermeabilização. Inclusive, nossa empresa é associada ao IB, né, o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que é um instituto que fornece para a gente materiais relacionados a novas tecnologias, a novas soluções, e a gente está sempre atualizando os condomínios com relação a essas patologias. Sempre que nós identificamos essas patologias, registramos através de fotos, compomos um relatório e informamos a administradora ou diretamente o síndico sobre os problemas elencados e quais são as possíveis soluções. Eu acho que o grande objetivo hoje das empresas que querem permanecer no mercado, elas entenderem que o relacionamento com seu cliente é algo que é fundamental para a preservação da instituição. O fortalecimento da instituição está na transparência, na ética e no relacionamento. Eu preciso dizer para o meu cliente, independente dele não entender a diferença entre valor e preço, que eu estou apresentando um problema com a solução. Se a opção dele é por preço, ele pode buscar no mercado alguém que não entregue a solução daquele problema, já não é mais nossa responsabilidade. O nosso trabalho ele foi feito, ele foi apresentado de uma forma transparente, ética e profissional. A opção de escolher por essa ou por aquela empresa, isso realmente é 100% responsabilidade do cliente. E muitas vezes eu até me sensibilizo com administradores como vocês e eu sei que muitas vezes vocês são penalizados porque alguns síndicos ainda permanecem com a cultura de preço e não identificar o valor. E aí os resultados não são satisfatórios e meio que querem passar uma responsabilidade para a administradora, e eu tenho absoluta convicção de que a administradora ela é 100% isento dessa responsabilidade. Ela muitas vezes faz a recomendação, só olhar nesse momento não é o preço que tem que ser levado em consideração, é a experiência que a empresa tem, é o know-how que a empresa tem, é o número de clientes atendidos por essa empresa que estão com seus problemas resolvidos e estão satisfeitos com aquilo que foi comprado e aquilo que foi entregue. Então, se essa ótica ela for colocada realmente como prioridade, eu não tenho nenhuma dúvida de que vários problemas vão ser evitados e outros problemas encontrarão sua solução. Rapaz, eu vou dizer um negócio assim, eu não tenho maneira que lhe perguntar, porque eu tô aqui com os olhos cheios de lágrimas. Veja só, o que o senhor fala, na verdade, não só se aplica ao seu negócio, ao seu segmento, se aplica a qualquer situação de mercado. Seja administradora de condomínio, seja empresa de saúde ambiental, seja empresa de seguro, de elevador, construtora, tudo se aplica a isso. Hoje eu entendo que vivemos um problema no mercado, que o cliente está atrás do menor custo possível e ponto. Independente se o serviço vai ser recebido ou não. Exatamente, não é o custo-benefício, porque também nem sempre o mais caro é o mais indicado, é o melhor. Infelizmente, eu repito, a gente vive um mercado que o cliente quer o menor custo possível e ponto. Não, muitas vezes não interessa nem se está sendo entregue o serviço ou não. Isso é preocupante, porque a gente está vivendo uma sociedade que cultiva problemas e não soluções. Não, vamos pegar o mais barato possível porque vai dar satisfação, vamos resolver. Aquilo vira uma bola de neve, vai ter que marcar uma outra assembleia no caso de condomínios, tem que fazer uma nova taxa extra, vai ter que contratar uma segunda empresa. Então o que o senhor falou para mim é perfeito, eu realmente, João, não tenho mais nem... Muitas vezes, e aí a gente tem esse problema porque nos deparamos muito com alguns síndicos de primeira viagem, certo? E nem sempre ele tem a expertise e o conhecimento de saber como escolher determinados serviços e produtos. E quando nós fazemos um mapa de cotação e mandamos, vamos dizer assim, essas propostas de diversas empresas para que a Assembleia, para que o síndico faça essa escolha, o que é que acontece? Você vê que o próprio síndico, antes de levar para a Assembleia, ele começa a estabelecer critério. Não porque essa empresa deu essa discrepância de valores, né? E aí eu peço sempre para que ele observe o seguinte, a discriminação dos serviços que estão sendo prestados. Porque ocorre de a gente mandar um mapa de cotação de preço e junto com isso a gente manda todas as propostas que recebemos, para o processo ser bastante transparente, a gente manda mais 3, 4 propostas para o cliente. Ao cliente, mas por que você deixou, exemplo, uma proposta de R$10 mil, aí você
tem proposta de 9, 9.500, 10.500, 9, aí você tem proposta de 3, 4, 5 mil. Aí a gente manda todo o processo dentro do mapa, daquelas empresas que nós entendemos que vai atender o cliente, e mandamos também aquelas propostas que recebemos que pra gente está fora da realidade, ou seja, o serviço que ela cotou é diferente do que está se comprando. Perfeito. Aí o cliente diz, mas por que você deixou essas empresas fora? Qual foi o critério que você utilizou para essas empresas ficarem fora? E é muito simples, gente, veja, numa contratação de produto e serviço, eu tenho que pegar as empresas, botar dentro da concorrência que estão ofertando o mesmo produto e serviço. Eu não posso pegar uma empresa que está oferecendo um serviço de forma diferente e comparar com outra que está dentro do termo de referência que foi especificado. Então isso é muito sério e no nosso mercado, Marcelo, que você trabalha nele, você sabe que existe uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque qual é o nosso problema? Em se tratando de síndico, não existe a obrigatoriedade de você ter uma formação. Não existe faculdade formando síndico, não existe essa profissão síndico. São pessoas que, objetivando defender seu patrimônio, se lança no cargo de síndico, logicamente tentando acertar, tentando fazer a coisa certa, né? E aí recebe interferência de determinados condôminos familiares e tem uma certa dificuldade, alguns deles, de realmente procurar seguir as orientações das administradoras. Que é exatamente o seguinte, procurar fazer as contratações corretas. Porque muitas vezes você contrata um serviço ou um produto e quando você vai nessa da vantagem do menor preço, termina você não recebendo. E aí é aquela economia que termina saindo caro, tendo que contratar novamente. Perfeito. Eu particularmente, sempre que tenho a oportunidade de estar com síndicos, a minha opinião é única. Entregue os serviços de administração a um profissional, a uma empresa habilitada. Qualquer um pode ser síndico. Muitas vezes a função do síndico não é fazer gestão, ele não está preparado para isso. Eu acho que ele pode ser um representante dos condôminos, mas entregar a um profissional, a uma empresa habilitada, uma administradora com experiência, com a capacidade de oferecer um serviço profissional e de qualidade. O síndico, a pessoa do síndico, não necessariamente precisa fazer a gestão do condomínio. Ele pode ser o representante dos condôminos, para que, entre aspas, não fique algo muito solto, sem haver um acompanhamento, sem haver uma fiscalização. Eu acho que é fundamental a profissionalização. O ambiente de administração de condomínio é muito parecido com a prestação de serviço na área de controle de vetores e pragas urbanas. Muitas vezes eu vejo ofertas que não têm a menor possibilidade de oferecer uma gestão condominial. A gente entende que existem questões jurídicas, trabalhistas, manutenção, compra, vários outros serviços. Imagine uma empresa ter um pacote de serviços como esse e você fazer cobranças de preços extremamente absurdos, onde a pessoa que está fazendo a avaliação, o olhar dela é só para isso. Ah, não, R$500 para fazer uma administração de um condomínio. Eu já ouvi falar de ofertas como essa. Infelizmente, é uma coisa mercado, absurda. É como você entender, por exemplo, que uma higienização numa caixa d'água, o profissional ele precisa ter um treinamento em trabalhos em altura e espaço confinado. Por uma questão ética, eu não quero mencionar o nome do condomínio, mas nós tivemos 2 óbitos em um condomínio grande por problemas de falta de treinamento em espaço confinado. O que foi que aconteceu? O condomínio foi penalizado juridicamente e responsabilizado criminalmente por esses óbitos. Então, é preciso que nós levemos tais informações, se abrir um grande debate, para que as pessoas entendam, existe uma responsabilidade jurídica. Que é grande. Qualquer problema que o condomínio venha a ter, ele vai responder por isso. Se ele tiver o apoio de uma administradora, de um profissional, ele vai se proteger desses problemas. Então, cuidado
para entender a diferença entre preço e valor. Isso aí Marcelo, muda tudo. Eu vou falar algo que eu tenho certeza que você já conhece, você já deve ter se deparado com algumas situações parecidas. Nós já tivemos, e aí eu confesso, em condomínios nossos, que nós nos deparamos, né, e tivemos que intervir sob pena de não assumir responsabilidade, de síndico comprando produto químico e mandando o zelador aplicar nas áreas de esgoto, né, Marconi? Nas áreas do condomínio, entendeu? Nos halls sociais. E aí, tipo, o funcionário, o nosso supervisor, seu João, o senhor está sabendo que o síndico, não vou citar o nome do condomínio também por questões, logicamente, éticas, comprou, não vou citar o nome do material, porque até isso, do produto, o funcionário me falou, e está querendo que eu faça a aplicação. Comprou uma bombinha, quer que eu faça a aplicação aqui dentro do condomínio. Veja a inocência, né, que esse síndico, ele teve objetivando o quê? Uma economia burra, me desculpe a palavra, mas uma economia burra, que ele poderia, na verdade, trazer um prejuízo à saúde de algum condômino ali, ou até mesmo do funcionário. Ou uma ação trabalhista, né? Porque não é a função do funcionário de zeladoria ou de portaria, mesmo sendo no seu horário de folga, ele está fazendo um serviço técnico que precisa ter uma regra, uma norma, uma especialização. Exatamente. A exemplo do que você citou aí, de um condomínio que todos nós conhecemos no mercado, que chegou 2 colaboradores a vir a óbito por conta de falta de conhecimento e humildade do gestor de procurar a administrador e saber o que pode e o que não pode e qual é a melhor maneira de executar determinado serviço. É a cultura da gambiarra, na verdade, né? Exatamente. Sabe qual é o problema, João? Na verdade é o seguinte, é por isso que é importante, eu bato muito nisso, eu insisto muito nisso, você procurar profissionais habilitados em cada área. Isso é o condomínio que não quer aumentar a taxa de condomínio, o pessoal cobra a economia do síndico e o síndico acha que esse tipo de economia traz algum resultado positivo. Isso é um círculo vicioso que o resultado disso é o fracasso. Veja só, eu insisto em dizer, isso é conhecido em toda a cidade, tiveram pessoas que foram levadas a óbito por conta desse tipo de cultura. Então, eu insisto em dizer, seja em qualquer segmento, procure profissionais habilitados, competentes, responsáveis, para que possa fazer aquele determinado serviço e não ter nenhum tipo de problema futuro, né? E aproveitando isso, Marcelo, bem rapidinho, eu sei que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, mas termina tendo. Nós tivemos uma experiência num condomínio nosso, eu não vou citar o nome do condomínio novamente, vou citar o nome da Rua Maria Carolina, aqui em Boa Viagem, que o síndico de bom coração, gente finíssimo síndico, de ótimo coração, e ele querendo ajudar uma pessoa que estava desempregada, né, precisou se fazer limpeza nas caixas de gordura, ele chamou uma pessoa que estava passando na rua e pedindo, dizendo que estava passando necessidade, e ele chamou essa pessoa e deu um dinheiro para ele fazer a limpeza da caixa de esgoto. Eu me lembro como se fosse hoje, isso faz uns 15 anos atrás. Faz muito tempo. Né? Faz muito tempo, né, Marconi? Faz muito tempo. E aí o rapaz que estava querendo ganhar o dinheiro, e aí com toda razão, ele de sandália havaiana, levantou a tampa da caixa de esgoto, aquelas tampas de concreto, certo? E levantou aquela tampa e, logicamente, quando ele começou a mexer no esgoto junto com aquela água, meu amigo, ele com sandália havaiana, o pé escorregou, ele soltou a tampa de esgoto. Torou os 3 dedos do pé dele, os 3 dedos desse lado, meu amigo. Aí o que ocorre? Para tudo, ligaram pra gente, mas quem é que tá fazendo esse serviço aí? Quem foi que mandou? O síndico. Aí o que ocorre? O camarada vai embora, quando é 2 dias, quem é que chega lá no prédio? A esposa. O rapaz hospitalizado e o condomínio teve que se responsabilizar, aí não é mais o condomínio, porque os condomínios dizem, quem foi que mandou o síndico botar uma pessoa que não tem qualificação, que não tem... A gente mandou fazer economia, mas não foi essa não. Aí o que ocorre? O síndico teve que responder, né, com, eu não digo patrimônio, porque ele teve que botar a mão no bolso e assistir essa família, sem mexer nos honorários do condomínio, sem mexer no caixa do condomínio, porque os condomínios disseram, isso não é responsabilidade nossa não. Ninguém mandou em nenhum momento você fazer contratação de funcionário clandestino para fazer serviço sem ter um acompanhamento técnico. E isso é um exemplo, mas a gente sabe que acontece muito, né, de você se deparar dentro de condomínio, síndico botando o prestador de serviço para tirar serviço, para cobrir férias de forma clandestina. Se um funcionário desse leva um choque dentro de uma portaria, ou o funcionário dele leva um escorregão desse aí, cai e dá um jeito na coluna,
vê que problema esse síndico chamaria para ele, responsabilidade direta. Porque há de se convir que isso aí não é responsabilidade do condomínio, isso aí é responsabilidade do gestor que está à frente do condomínio, em contratar ou empresa, ou prestador de serviço, ou comprar produto, né, sem atender às especificações técnicas e legais que Exatamente. a função exige. Infelizmente, essa prática ainda continua sendo muito comum. Mas as legislações, elas são muito claras, são muito transparentes. E se nós seguirmos todos os manuais de orientação no que diz respeito a serviço, a produto, para ter os registros devidos, as licenças de operação, evita-se todo e qualquer problema. Porque, claro que uma empresa, quando comete qualquer equívoco, fere uma legislação, o condomínio tem a quem cobrar. Não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. Você vai lá fazer um contrato entre as empresas e aí você tem toda uma responsabilidade. Quando você contrata uma pessoa física, você não tem um contrato, isso vai gerar um problema, independente das coisas não acontecerem. Mesmo que essa operação, João, tivesse dado certo. Certo, é verdade. Esse cidadão poderia reivindicar futuramente que o condomínio contratou ele de forma Ilegal. Que isso é rotineiro acontecer isso. Muito. E aí você gera um problema trabalhista, um problema fiscal, sem a menor necessidade. Existem dezenas de bons profissionais nos mais diversos segmentos que nós tivemos uma relação dentro da legislação, transparente, firmado com um contrato, evita-se todos esses tipos de problemas. Exatamente. Marcelo, infelizmente nosso bate-papo aqui está chegando ao fim. A gente está fazendo os podcasts bem rapidinho, mas olha, fiquei encantado, né? Nós já nos conhecemos há muito tempo, mas fiquei encantado com o seu conhecimento. E isso é o retrato da sua empresa. É o retrato percepção do seu de sucesso mercado, no né, João? Né? Nós tínhamos uma relação muito boa com o pessoal da FGênesis, que saiu do mercado, na verdade. E o que é que ocorre? Eu fico feliz porque eu vejo que ao passar do tempo você está feito isso, está cada vez ficando melhor. Está feito nossos síndicos profissionais. Estão vindo para a feira, estão recebendo informações novas em relação a produto, a serviço, a tecnologias. E com isso, só o mercado condominial ganha, porque é um enriquecimento do nosso segmento. E graças a Deus, né, a gente, num espaço de tempo pequeno, a gente percebeu que todo mundo focou os olhos no nosso segmento. E o nosso segmento, ele está, vamos dizer assim, subindo, rapidamente se profissionalizando. Perfeito. Mas é isso aí, Marcelo. Obrigado por participar, meu amigo. Agradeço muito o convite, né? E gostaria de parabenizá-los. Esse é um trabalho excepcional. Eu acho que informar, trocar experiência só faz crescer o mercado, só faz o olhar para os nossos clientes, os nossos condôminos e condomínios, olharem que existe muita gente aqui trabalhando, focado, querendo crescer para oferecer a eles o melhor. E não tenho outra palavra a não ser gratidão pela parceria. Muitas administradoras acreditam muito no nosso trabalho. Vocês são nossos parceiros, atendemos vários condomínios de vocês. Para a gente é uma grande honra estarmos juntos, de profissionais que no dia a dia só fazem trabalhar para o crescimento do segmento, desse mercado tão importante que é o mercado de condomínio. Muito obrigado mesmo, Marcelo. Gente, finalizando mais um podcast aqui. Depois eu vou querer o número do seu alfaiate, porque realmente esse terno me cativou. Então, Ability Serviços aqui na Feira do Condomínio. Curte e compartilha nosso material. Todo o conteúdo é voltado para o segmento. Então, beijo no coração e até o próximo. Ability Serviços, tornando fácil a difícil tarefa de ser síndico. Beijo.